Antônio Filho, ministrando a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, também ao nosso pastor presidente, pastor Josias, que é quem faculta esta oportunidade a nós para estarmos trazendo uma mensagem de Deus à Igreja do Senhor, aos nossos companheiros, pastores, obreiros, dirigentes de congregação e, enfim, toda a igreja. Nós agradecemos pelas orações de cada irmão, de cada irmã. Queremos meditar na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, texto base para a nossa fala. Louvado seja Deus, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar lendo o versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 23. Todos acharam, amém? Nós louvamos a Deus, e diz assim a palavra do Senhor: porque, passando eu ou vendo os vossos altares, os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui um texto da palavra de Deus, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 23. Uma história bastante conhecida do povo de Deus, escrita por Lucas, enfatizando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele vai entrando nesta cidade, onde ele dá ordem para Silas e para Timóteo, para que eles fossem depressa estar com ele ali. E nós observamos que Paulo, mesmo assim, ao entrar naquela cidade, Paulo vai se deparar com um cenário totalmente adverso àquilo que ele vinha observando. Paulo vai encontrar uma cidade ali de Atenas, uma das principais cidades da Grécia antiga. Inclusive, nós vamos observar que era muito influente naqueles dias, porque o texto vai registrar que ali existia muitos filósofos, existia pessoas que naquela cidade, eles viviam de esperar chegar alguma novidade. Eles iam ali para as praças, eles iam para esse lugar chamado de Areópago, que era um lugar separado para que eles viessem ouvir aquelas novidades. Quando se levantava uma pessoa naqueles dias trazendo uma doutrina, trazendo uma filosofia nova, trazendo uma palavra nova, eles ouviam ali naquele momento e depois marcavam para ir para aquele lugar determinado, para na verdade estarem ouvindo ainda mais em relação àquilo que aquele pregador, ou aquele filósofo, aquela pessoa que está trazendo aquela nova filosofia. E nós vamos observar que aqui o apóstolo, ele começa
a entrar naquela cidade, apesar de estar esperando Silas e Timóteo, mas a Bíblia diz que o seu espírito dentro dele começou a se convulsionar, começou a achar totalmente contrário àquele povo, na verdade, estarem daquela forma, esperando aquelas novidades, mas sem o conhecimento do Deus verdadeiro, daquele Deus que na verdade ele vai entrando e observando, e quando chega aqui no versículo de número 23, ele vai dizer o seguinte: passando por vossa cidade, eu vejo aqui alguns altares, eu observo na verdade que tem para vários deuses, tem para todo tipo de divindade, mas eu vi uma inscrição ali dizendo assim, ao Deus desconhecido. Sabe por que eles faziam aquilo? Eram supersticiosos, eram pessoas idólatras, eram pessoas que na verdade estavam esperando, mesmo sem o conhecimento de Deus, eles chegarem uma divindade ali, para que eles porventura não viesse deixar de cultuar aquela divindade, de passar despercebido. Aí eles fizeram ali também aquela inscrição e colocaram ao Deus desconhecido. E Paulo, impulsionado pelo Espírito de Deus, Paulo começa observando aquela inscrição. E quando Paulo observa aquela inscrição, Paulo, eu creio que o Espírito do Senhor dentro de Paulo, ele vai dizer: aqui que o Senhor vai me dar a inspiração para eu começar a revelar ou a dizer quem é este Deus. Ou Paulo vai dizer: eu vou explicar aquilo que esse Deus já se deixou revelar, porque ninguém conhece Deus na sua essência. Aleluia. A Bíblia diz que nós não conhecemos Deus, ninguém pode explicar totalmente quem é Deus. Nós vemos um Deus, na verdade, que é abstrato, um Deus que é espírito, e às vezes nós tentamos entender, explicar, trazer à mente das pessoas quem é este Deus, mas nós vamos observar que nós não podemos explicar ou entender este Deus na sua essência. Aleluia, porque já disseram aqui nesta noite que esse Deus ali, ele não é criado, é um Deus incriado, é um Deus subsistente, é um Deus que não precisou de mãos humanas para fazê-lo, porque ele é antes de todas as coisas, e para ele seja toda a glória, todo louvor, toda adoração a esse Deus que nós adoramos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 1 e verso de número 20. O apóstolo ou escritor de Lucas, aleluia, o mesmo escritor que escreve, o Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, registrando essa história de Paulo, ele vai escrever em Romanos capítulo 1 e verso de número 20, ele diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto como o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas criadas. Aleluia. Nós não podemos explicar Deus totalmente na sua essência, mas a Bíblia diz que Deus se deixa conhecer pelas coisas criadas. Não tem como nós olharmos para o sol e não acharmos que tem uma divindade que criou o sol. Não tem como nós olharmos para a criação, aleluia, e não entendermos que há um Deus criador que dá sustentação àquilo que está criado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer aqui: Deus se deixa conhecer pelas coisas criadas. Nós não entendemos completamente, mas o pequeno conhecimento que temos de Deus, Deus se deixa conhecer por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós, na verdade, aleluia, estamos claramente cada dia vendo as coisas criadas, aquilo que Deus vai estabelecendo. Tem coisas que nós não podemos
podemos deixar de crer que existe um Criador, aleluia, por trás de tantas coisas criadas. Não podemos deixar de crer que há um Deus que direciona uma história, deixar de crer que há um Deus que está no controle deste universo. Não podemos deixar de crer que há um Deus escrevendo a nossa história, e que quase sempre nessa história tem alto e baixo, aleluia. Mas nós não podemos deixar de crer, porque quando Jesus disse que nós estaríamos aqui nesta terra, mesmo Deus escrevendo a nossa história, nós teríamos aflições, problemas, dificuldades, mas que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos, apesar de não podermos explicar este Deus na sua essência, não podemos dizer qual foi o ano que Ele nasceu, nós não podemos dizer que transporte Ele usa. Tem um hino aí que os irmãos cantam, que Ele usa para andar entre a terra e o céu. Nós não sabemos, porque nós não podemos dizer, porque esse Deus, Ele é incriado. Nós não conseguimos captar completamente a mente de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus surpreendente. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele vai agir na nossa vida de uma forma, mas Ele vem totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então às vezes esse Deus não é entendido, e é sobre isso que eu quero falar aos irmãos. Quem pode explicar esse Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a ciência não entende ou não pode explicar esse Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele nasceu de uma virgem. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje nunca se ouviu falar que uma virgem, aleluia, está concebendo. É por isso que nós não podemos, aleluia, explicar esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência não consegue explicar até hoje. A genética também não entende como Deus fecundou, aleluia, como Ele foi fecundado sem pai. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos conhecem a história. José intentou largar ali Maria, porque não tinha conhecido. Mas eu creio, aleluia, a Bíblia registra que esse Deus é tão maravilhoso, apesar de nós não conseguirmos, aleluia, explicar Ele, mas a Bíblia diz que a sombra do Onipotente cobriu Maria, e de uma forma miraculosa, extraordinária, Jesus foi gerado ali no ventre de Maria. E a genética não consegue, aleluia, explicar esse fenômeno. Louvado seja o nome de Jesus. A psicologia também não entende como Ele sonda as mentes. O psicólogo faz uma consulta e começa a pegar alguns traços. O que é que você está sentindo? Como é que você está agindo? Como é que você está passando? O que é que você está se alimentando? Aleluia. Qual é a dificuldade que está passando na sua família? Aleluia. Mas o meu Deus, aleluia, quando você está passando por alguma necessidade, rabasto e decaia sebinácia, Ele vai na tua mente. Ele não precisa da psicologia, porque Ele sonda a mente e o coração. Ele sabe sondar a tua mente quando chega, aleluia, o pensamento lá. Louvado seja o nome do Senhor. A psicologia não pode compreender este Deus. A sociologia também não entende como Ele unia os povos. Aleluia. Nós vamos falando de sociedade, de sociologia, fazendo meios, fazendo os programas, aleluia, para que os povos sejam unidos. Mas Jesus, a palavra de Deus diz: as crianças se ajuntavam aos seus pés, as multidões corriam para Ele, aleluia, todos queriam ouvir a sua palavra, porque a sua palavra, o seu ensinamento não era como fariseu, mas era como aquele que tem autoridade, aleluia, no céu e na terra.
Aleluia! A química também não entende como ele transformava a água em vinho. Aleluia! Quando o faraó tentou, através dos magos lá, transformar água em sangue, aleluia, ele foi envergonhado, porque daqui a pouco jogaram também lá uma vara, ela se transformou em cobra e disse: não, aqui nós fazemos transformação disso aí também. Mas aí a vara de Moisés, aleluia, a vara de Arão engoliu a serpente lá, para mostrar que ninguém explica este Deus. Esse Deus tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então a química não consegue explicar, entender como foi que ele fez para transformar água em vinho. Deixa eu te dizer uma coisa também. A história não entende como ele dividiu ela no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só nós vamos observar que lá tem na Bíblia e alguns livros de história, você vai observar que tem, aleluia, AC e DC. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Cristo e depois de Cristo. A história não sabe por quê, mas a igreja sabe. Sabe por quê? Porque entrou por esta terra um homem chamado Jesus de Nazaré, e dividiu a história no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer para você ainda mais. A meteorologia não entende como ele acalmou a tempestade. Aleluia. Eles ficam observando e eles notificam: está chegando um ciclone, está chegando uma tempestade vindo do lado sul, está chegando a cidade tal, está chegando a capital tal. Aleluia. Mas ele não tem um programa, ele não tem um plano para conter essa tempestade, para conter esse tsunami, para conter esse furacão. Aleluia. Então a meteorologia também não sabe explicar. Um dia ele estava com os discípulos e a palavra de Deus diz, aleluia, que levantou-se sobre eles uma grande tempestade. Mas ele ergueu a sua voz e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que foi uma grande, aleluia, bonança naquele lugar. Apesar da meteorologia não explicar, mas a palavra de Deus é viva, é poderosa. Aleluia. Glória a Deus. A física também não entende, não explica como ele andou sobre as águas. Aleluia. Se nós pisarmos sobre as águas, nós certamente afundaremos. Certamente nós não vamos chegar do outro lado. Mas ele não. Aleluia. A física não pode explicar, porque a lei da física diz que o corpo, aleluia, ele é atraído para o chão. O peso sempre só vai para baixo, não sobe. Aleluia. Mas se você observar Jesus, aleluia, ele andou sobre as águas. Disseram: é um fantasma. Aleluia. Ele estava vindo andando sobre as águas. Gritaram: é um fantasma. Mas ele chegou e disse: não é nada de fantasma, sou eu, não temas, eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. A tempestade pode estar grande, você pode não explicar como Jesus andou sobre as águas, mas deixa eu te dizer, não veja fantasma, veja Jesus na tua vida, para te guiar, para te abençoar, aleluia, e para te dar vitória. A aeronáutica não entende como ele voou na ascensão. Ele não consegue porque não botou asa, não colocaram turbinas nele
para subir um foguete, um avião, precisa de turbina. Aleluia! Para subir precisa de turbina. Mas a aeronáutica até hoje não conseguiu identificar como foi que Jesus subiu, sem turbina, sem motor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a subir. Aí o anjo apareceu e disse: varão Galileu, aleluia, porque estás olhando para cima? Esse Jesus que vós está vendo subir, aleluia, sem asa, sem turbina, sem nada, ele um dia há de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é que move a igreja. A esperança que move a igreja é porque Jesus voltará outra vez. Gravando Cobinaia Sebinácia. Aleluia. O exército não entende, aleluia, como ele venceu as guerras contra os demônios. Aleluia. Ele não entende como era que Jesus fazia a estratégia quando se apresentava, como no caso daquele gadareno, que a Bíblia registra, que Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele disse: é legião. Aleluia, porque há muitos demônios. Os irmãos já ouviram alguém dizer legião? Na conta dos romanos, se não me foge a memória, era 6.000. Aleluia. Aí você vai observar, ele diz que era legião. Então, no mínimo, ele tinha 6.000 demônios. Mas aqui o exército não vai conseguir explicar como foi que naquela guerra, aleluia, contra aqueles demônios, somente pela autoridade do nome de Jesus, caiu por terra todos, e aquele homem foi liberto para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A educação também não entende como ele é mestre sem faculdade. A justiça não entende como ele perdoava os culpados. Aleluia. A medicina não entende como foi que ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A medicina até hoje não sabe como foi que Lázaro ressuscitou. Aleluia. Somente a voz dele dizendo: Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha Bíblia diz que as ânsias da morte não conseguiram segurar ele ali no túmulo, porque a voz da vida era mais forte. Louvado seja o nome de Jesus. A voz da vida era mais forte. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer aos irmãos, Satanás não entende também, porque ele morreu na cruz, aleluia, por nós pecadores. Uma gama de gente distanciado, desgarrado, que a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Aleluia. Talvez quando o diabo olhava para Jesus: rapaz, tu vai morrer. Por essa humanidade, por esses pecadores, visto que não tem um justo sequer. Ele não entendia. Quando Jesus dava um passo para a cruz, aleluia, ele dizia: não vai, para. Aleluia. Quando foi para o deserto, a Bíblia diz que o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que o diabo ofereceu pão, o diabo ofereceu glória, o diabo ofereceu reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso ele rejeitou. Aleluia. E ele não entendia porque era, aleluia, que ele estava designado ir para a cruz. Mas hoje nós sabemos por que Jesus foi ali para a cruz do Calvário. Porque o grande amor de Deus, aleluia, estava sobre ele.
ele, é porque a graça estava sobre ele, e a graça tinha que se manifestar. Aí o escritor vai dizer: e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça te alcançou, a graça te alcançou, a graça me alcançou, e nós estamos aqui porque a graça foi para o Calvário. Quantos foram alcançados pela graça? Levanta a sua mão para o céu e diz: glória, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O mundo aí fora não entende por que nós estamos aqui dentro. Por que você está sentado aí? Aleluia. O mundo aí fora, ele não entende por que você passa 2 horas sentado aqui, ouvindo o hino, ouvindo a palavra. Ele lá fora está dizendo: eles estão loucos. O mundo não entende por que você passa 2 horas aqui levantando a mão para o céu e dizendo: Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é salvador, Jesus é libertador. O mundo lá fora não entende, aleluia, não pode explicar isso. Mas nós sabemos, nós não precisamos da cachaça, nós não precisamos da droga, nós não precisamos dos desejos mundanos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo vem sobre a igreja. Agora a igreja glorifica, agora a igreja adora, agora a igreja entende por que nós estamos aqui dizendo: Jesus, 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 Jesus me comprou, Jesus me amou, Jesus me resgatou, Jesus me chamou. Hoje nós entendemos por que esse Jesus é maravilhoso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora hoje, pela Bíblia Sagrada, nós podemos explicar para eles, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos sabem disso? Levante a mão para o céu e glorifica e exalta e adora o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, todos de pé. Alguém para Jesus, a oportunidade está de pé. Venha.